Boa noite. Hoje nós estamos aqui em clima de comemoração. Estamos com as premiadas de um projeto incrível que aconteceu na aula da nossa maravilhosa Kátia Arcas. E temos duas vencedoras. Vocês irão contar o prêmio de vocês daqui a pouquinho, mas antes eu peço que vocês se apresentem. E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre uma super convidada de honra que está aqui conosco nessa noite. Oi, eu sou a Maria Eduarda, eu tenho 14 anos, eu tô no nono A e eu ganhei em terceiro lugar do Prêmio DF. Pode bater palma no microfone. Temos. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Kátia Arcas e eu trouxe o desafio da F para o Beca e estou muito feliz. Eu sei que os nossos alunos podem tudo o que eles quiserem e eu acredito muito neles, no nosso trabalho, e por isso que a Duda está aqui hoje. É isso. Não. Gente, pensei agora. Eu deveria estar com aquele negócio de confete. Tum, Pois é. sabe? Explosivos. Faltou. Bexigas caindo nesse momento. É pra É, celebrar muito. Para quem está em casa, vocês podem imaginar que os confetes estão caindo e as bexigas também. Os aplausos Exato. ficarão aqui por 1 hora, porque vocês merecem. Muito Merece bom. muito. Boa noite, Nicole. Boa noite. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua presença. A sua que presença agradeço. aqui hoje é realmente muito importante para todos nós. Vamos bater um papo sobre esse incrível projeto, sobre as características do projeto, sobre o desenvolvimento dos estudantes e tudo que um estímulo como esse, porque nada mais é do que um grande estímulo, né? Sim. O que um estímulo como esse pode fazer na vida dos nossos estudantes e de todas as pessoas envolvidas, né? Das famílias. Imagina a família da Duda como está Sim. nesse momento. A mãe, É a muita Dani, emoção. maravilhosa, a avó, o pai. Então, são muitas pessoas envolvidas num projeto tão grandioso. Então, vamos aprofundar bastante sobre isso hoje. Se você pudesse apresentar. Meu nome é Nicole, eu atuo como gerente de relações acadêmicas na EF Education First. E eu mergulhei de cabeça nesse projeto, que foi o EF Challenge. Agradeço muito pelo convite de vocês para estar aqui hoje, pela participação e pelo engajamento do Colégio Beca ao longo de todo o processo. Foi lindo testemunhar e ver o quanto vocês encorajaram os estudantes de fato a usarem a voz ali através do idioma inglês. E não tem reconhecimento melhor que esse, né? As duas agora indo para Nova York, representando tantos estudantes brasileiros que participaram. Então, muito significativo. Obrigada mesmo. Show. Kátia, Ai, ai. Espero não chorar. eu já estou quase. Na apresentação, a lágrima, voltei com a lágrima aqui para o lugar dela. Eu sei que você é uma professora extremamente engajada, competente, uma profissional ímpar, e que ao longo desses anos aí no colégio participou de muitos concursos. Uhum. A participação do Colégio Beca nesse concurso em específico, ela já aconteceu há algum tempo atrás, não nesse formato, vamos falar um pouquinho melhor sobre isso, mas você já participou outras vezes, certo? Sim, nós temos uma ex-aluna, a Bia. Hoje ela mora lá na Itália, se não me engano. Beijo, Bia, se você estiver assistindo. E, se eu não me engano, ela me convidou. Faz muito tempo, gente, não era nem vídeo. Foi para uma redação. Nós escrevemos juntas. E ela participou. 2 anos que o sonho dela era fazer um intercâmbio e morar fora. O sonho se realizou. Haja visto que ela está lá. E eu procuro sempre. Foi o que a Tainá, quando ela esteve aqui, ela falou desse meu olhar, enxergar em cada um o potencial que eles têm. Porque todos somos capazes de. Eu acredito que o nosso incentivo, a nossa disposição, a nossa vontade de querer, de estar lá, e o principal, entender que é possível. Né? Primeiro vamos pensar, é possível. Pode ser difícil, é desafiador, é uma exposição nossa, porque hoje em vídeo, né? Mas a gente não pode pensar assim, não vou participar, ou por que eu devo participar? Participe. A gente nunca vai saber se a gente não participar, se a gente não tentou.
É a tentativa e o erro do jogo. Se você tentar, você pode acertar. Acertei? Ótimo, continuo seguindo. Se eu errei por quê? Vamos rever. Então, quando eu vi pelo canal do Porvir, eu vi o desafio do EF Challenge, eu já pensei assim, nossa, cada aluno do 9º ano, que hoje eu estou até o 9º ano, o ensino médio também participou com o professor Elcio, eu pensei assim, pelo menos 10 em cada sala ganham. Olha, Pelo menos, não foi isso que eu falei, em sala? Falou. Falei, pelo menos 10 em cada sala tem condições de vencer. E como os que estão no ensino médio também já estiveram comigo até o 9º ano, ensino médio também tem. O que eu posso fazer? Que eu já queria falar com eles, tanto é que eu falei com eles antes, tá, Paty? Vamos confessar aqui em momentos. Antes de pedir pro colégio, eu já falei nessa. Gente, vamos participar de um concurso, assim, vai ser maravilhoso. E vi todas as regras, falei com eles e depois eu falei com a Paty. No dia seguinte, falei, Paty, chamei no WhatsApp, queria muito participar, então ela falou assim, vamos participar. a Paty é uma pessoa que sempre, sempre, sempre nos incentivou a Tudo. participar de todos os concursos, de congressos, de formações. Ela é uma pessoa que está muito à frente. Sim. Foi ela que trouxe a questão das metodologias ativas para o nosso colégio. A partir daí nós começamos a estudar. Mas continua, amiga. Beijo, Paty. Maravilhosa. Nós somos super fãs da Paty. Então, Também sou, porque ao longo desse processo, todas as interações que eu tive com ela foram incríveis e então, ó, ela temos um sempre abriu fã-clube. muitas portas. Ela apoia muito. Muito legal. E aí ela falou, vou falar com a dona Kátia, que também sempre, 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 ok, sempre. não, vai, com certeza, é motivador para eles, vamos trabalhar isso, então vamos. Aí ela mandou o e-mail inscrevendo o colégio e eu já fui lá, preparei uma apresentação e já fiz para eles, olha, assim, vamos fazer um script assim, vocês têm que falar por 3 minutos, tal. Tá bom. E eles se empolgaram. Eu já vi aqueles olhinhos daqueles 10 de cada turma e alguns que eu não imaginava, não, eu quero participar. Eu quero participar. Eu falei, olha, então já são mais de 10. Nós temos 25 em cada um. Por quê? Tem aqueles que estão mais tímidos, mas que nos vídeos que eu recebi, eu imagino vocês, porque Sim, eu recebi 50, 25 de cada foi turma. muita coisa. Porque eu fiz um combinado com eles, né? Combinado não, valeu uma participação de nota de trabalho. Mas nada mais justo. Porque olha só, num vídeo como esse, eu vou defender a minha colega. Num Claro. vídeo como esse, eles estão trabalhando, além da questão do inglês, que está ali no primeiro plano, eles estão desenvolvendo a cultura digital. Sim. Né? No colégio, nós trabalhamos muito com metodologias ativas e procuramos, ao máximo nos projetos, desenvolver as competências gerais da BNCC. E a cultura digital é uma das 10 competências gerais da BNCC. E desde sempre, os nossos estudantes aprendem a editar, a gravar, a trabalhar com muitos recursos técnicos que facilitem a vida dele e preparem eles, de alguma forma, para o século XXI. Né? Hoje em dia, um estudante que não consegue lidar bem com a cultura digital, a gente já sabe que fica Sim. para trás. Acho que por isso que esse formato do vídeo engajou tanto a participação de tantas escolas e ganhou essa proporção aí. Exato. Né? Porque eles estão trabalhando a oralidade de uma forma muito dramatizada e também estão trabalhando com a cultura digital. Acho Na que verdade, foi um formato muito conectado com os dias com de a hoje, realidade. né? Total. Sim. E sobre a pontuação, fala-se tanto sobre motivação intrínseca e motivação extrínseca, né? E a necessidade de Aham. você ter a combinação dos dois, que a pontuação é uma forma de tangibilizar ali Sim, também, isso. né? E por que Então, não? Né? E por que não? Exato. Porque aí, de acordo com os critérios da EF, depois você pode me ajudar a lembrar, por favor, mas Perfeito. gerenciar o tempo, a Organização, criatividade. Isso. criatividade. Para eles, não é só para esse desafio, é para qualquer outra entrega, Exato. Sim, né, que eles precisassem fazer. sim. Então, eu coloquei para eles e tal, eles já começaram, 3 minutos, vocês vão conseguir. Aí nós fizemos o roteiro e tal, nanana, ótimo. Dei meu WhatsApp para quem quisesse compartilhar Que comigo. legal.
Você tá Verdade. com dúvida? Sou testemunha. Até no momento do café, ela recebia dúvidas, né? Ai, gente, que legal saber dos o engajamento, bastidores. assim, foi É. incrível, sabe? Fim de semana, os alunos explorando, Tinha o feriado da Páscoa, era no pensando. meio? Acho que foi. Que foi abril, né? Porque nós vimos no começo de abril. E ia ter o feriado da Páscoa. A entrega, eu envio para vocês, acho que era até Até 30. o dia 30 de abril. Eu pedi para mim até dia 27, porque eu ainda tinha tempo de É. cobrar quem não tinha me enviado. Exato, o pessoal deixa pra última hora, não E adianta. aí, vamos. E eu já comecei a assistir. São tantos sonhos, É. porque nós não falamos a pergunta, né? Sim, Qual que é a sim. pergunta que você teve que responder, Duda? No meu vídeo, eu tive que responder a pergunta qual o seu maior sonho e como você planeja alcançá-lo. Em inglês. Em inglês. Tá, Em então, inglês. então vamos lá. Para quem está em casa, entender um pouquinho melhor a amplitude do projeto. Havia uma pergunta norteadora. Qual era a pergunta? Repete, por Qual o favor. seu maior sonho e como você planeja alcançá-lo? Tá. E aí você tinha que responder essa pergunta norteadora com um vídeo Em vídeo. falando sobre o seu maior sonho. Sim. Você já pode contar para nós qual foi a sua proposta, o seu vídeo, a sua resposta? Então, esse é um tópico que é muito sincero, porque eu tenho vários sonhos. Só que os meus dois maiores é qual vai ser a minha futura profissão. E eu Tá. tenho dois que eu gosto muito, que eu ou quero muito ser aviadora, piloto de avião, ou jornalista. E a teacher tinha dado até o exemplo de, caso você não soubesse seria a sua profissão, você falar que isso te ajudaria a ir para Nova York, te ajudaria a alcançar. E quando a Nicole foi fazer a apresentação, ela citou que uma menina que tinha o sonho de ser jornalista fez o vídeo em formato como se fosse um jornal mesmo, apresentando, que pegava muita parte da criatividade, da pontuação. E eu fiquei com isso muito na cabeça. Falei, nossa, eu tenho que ser muito criativa nisso, eu tenho que brilhar com os meus sonhos. Só que eu Isso. tava muito na dúvida de qual dos sonhos escolher, porque eu gosto muito dos dois. Eu falei, nossa, vai ser uma batalha pra eu escolher esses sonhos. Eu peguei uma batalha, e se eu colocar os meus dois sonhos pra brigar entre si, meio que como se fosse um duelo? Foi aí que eu fiz o meu vídeo, apresentando os meus dois sonhos, que eles estavam duelando entre si. Tô quase Foi chorando. uma baita sacada. Não, é muito legal. E acho que a Duda entendeu o assignment, assim, Sim. do início ao fim, porque não só ela explorou muito bem o tema, mas deu pra ver que o tema foi explorado de forma muito genuína. E ao longo de todo o texto, você vai criando ali uma narrativa, que é uma narrativa super conectada, super inteligente. E a finalização é de emocionar, porque você mostra Olha, muito como a gente é Como que eu vou continuar? protagonista. Mas eu vou falar, tudo relacionado ao EF Challenge, eu fico assim. Nossa, gente. Eu chorei toda vez que eu ensaiava, né? Eu montei aquele roteiro, né, ali do final, e toda vez que eu lia, eu chorava, e na hora eu falei, eu não quero chorar, na hora eu acabei chorando também. Mas é muito legal. E Sim. uma curiosidade sobre o EF Challenge que acho que me emociona Não tá ainda borrada. mais, é da onde ele surgiu. O EF Challenge, ele veio de um lugar muito importante, muito significativo. Esse desafio é um desafio que já aconteceu, né? Já foi feito pela... A EF é uma empresa sueca de 60 anos de vida, e nós somos a maior empresa de educação internacional do mundo, e a gente conta hoje com 50 escolas próprias de idiomas ao redor do mundo, tá? Uau. Então a gente tem escolas de idiomas, a gente ensina 10 idiomas no total. E a EF tem muito essa veia de encorajar estudantes a se conectarem com o mundo, a falarem outros idiomas, enfim, a gente fala que a nossa missão é abrir as portas do mundo através da educação. E esse desafio ele já foi feito em alguns países, né? Mas no Brasil ele já foi feito no passado com um outro formato e há alguns anos ele não acontecia mais. Enfim, pandemia, muita coisa mudou de lá para cá e ele não acontecia mais. E o que aconteceu? Todos os anos a EF divulga o EPI, que é o English Proficiency Index, que é o maior ranking de proficiência em inglês do mundo, que ele ranqueia o nível de proficiência de cada país anualmente.
E quando foi divulgado o do Brasil em novembro do ano passado, a gente viu que entre 116 países testados, o Brasil caiu para a posição 81. E, obviamente, é um resultado que chateia, né? E quando a gente viu isso, a gente conectou muito esse resultado com a nossa missão dentro da EF e se perguntou muito como é que a gente podia encorajar estudantes brasileiros a se expressarem através do idioma inglês como ferramenta ali de comunicação, enfim. E a partir daí a gente adaptou totalmente o formato do EF Challenge que é feito em outros países, porque ele tem um outro formato, para atender essa necessidade, conectando algo que fosse muito atual, né? E que um tema que fosse muito genuíno para estudantes dentro dessa faixa etária. E aí ele foi ganhando forma. Então a gente trouxe esse tema, que é um tema que é muito latente, né? Sim. Nessa idade, em todas as fases da vida, né? A gente lida com sonhos, mas nessa idade acho que é muito latente. Então o tema era qual é o seu maior sonho, como você planeja alcançá-lo. Os estudantes tinham que gravar vídeos de 3 minutos de duração em inglês, e os vídeos foram avaliados por uma comissão avaliadora que levou em consideração 5 diferentes critérios. E estar aqui é muito significativo, porque não foi um projeto pequeno, né? Apesar da gente ter relançado recentemente, não foi tanto tempo assim para inscrição. O período de inscrições foi do dia 17 de março ao dia 30 de abril. Né? E a gente começou a divulgar no dia 17 de março, então foi pouco tempo, e ainda assim a gente teve 150, mais de 150 escolas participantes pelo país. A gente recebeu quase 2.000 vídeos já de estudantes ali durante as inscrições, porque para se inscrever você tinha que submeter o vídeo. Então, não foi algo pequeno, né? Nada. E é um resultado realmente para celebrar muito, né? Porque muita gente participou, a gente recebeu muito vídeo legal, muita história bacana, muitos sonhos incríveis. E acho que a Duda, né, junto a esse ranking de 3 estudantes vencedores, mais a super professora, foi a única professora no Brasil que ganhou. Ela merece. Ela merece muito. E o que é legal é que vocês representam todas essas pessoas, né? Então, Sim. é muito significativo. Muito significativo. Uau. Obrigada. Uau. Agora eu já consegui me recompor, continuar. Que mexe muito com as emoções, né? Imagina que nós acompanhamos eles desde sempre, desde pequenos, e vê-los assim, tão bem preparados. Eu não vou conseguir continuar hoje. A Duda se transformou na inspiração, Sim. né? Eu fiz depois que eu vou fazer a apresentação. Aí eu fiz a primeira, aí quem me procurou, quem me chamou, eu vasculhei na internet. Achei ganhadores de anos anteriores. Nós vimos a brasileira de 2019, falando sobre esperança. E eu falando para eles. E quem me procurou, porque assim, eu já queria mandar para todo mundo, mas eu falei, vamos parar um pouco a pressão, né? Então, quem me buscou para ajuda, eu falava, você já viu esse vídeo aqui? Porque a Duda até estava retomando a nossa conversa no WhatsApp, ela me chamou no dia 24 de abril. Teacher, olha... É mesmo. Desculpa, tal. Eu falei, não, é para me chamar. Eu quero, né? Vamos ganhar tempo. Aí ela me passou a ideia maravilhosa e fez assim: essa é a base. Eu fiz assim pra ela: a base? A base. E o final, que é o que você falou, quando ela usa, né? Porque também fazer o uso da língua de forma correta, que era um dos critérios, se eu não me engano, e ela usa o air, in the air, on air. Eu falei assim pra ela, Duda, esse final... foi uma baita sacada. Foi super. E assim, veio tudo dela. Tudo. Ela me mandou, acho que pra fazer um check, assim. Tá ok? Ok. Eu falei pra ela, não tenho o que mudar. Perfeito. Não tenho o que acrescentar. Ela tava preocupada. A gente só falou um pouquinho do som, acho. Sim, do volume. Do volume, né? No começo que eu falei assim pra ela, acho que tá um pouquinho baixo. Ela falou, ai, será que eu vou mexer de novo? Que já estava editado. Pronto. A hora que eu assisti, eu tava me desfazendo. E ainda escrevi assim pra ela, eu fiz comentários na plataforma, mas eu não dei a devolutiva antes. Porque eu falei, eu vou deixar tudo escrito
E no dia da premiação eu dei a devolutiva meio-dia para todo mundo. Ah, entendi. No dia 23, né? que foi. Isso, no E dia a live 23. foi às 16, então. Isso, Sim. então meio-dia, eu deixei tudo lá escritinho, você salva, mas tem o botão devolver para a turma, eu não devolvi. Eu deixei para devolver na sexta-feira para eles, para todo mundo conseguir ler e tal, e também para ter um lembrete, enfim. E o dela veio pronto, veio assim, é o que você falou. Ela de fato entendeu É. a proposta. Outros também entenderam. Eu Sim. posso falar aqui, só dos que eu assisti, falei pro Anthony da turma dela. O Anthony mandou o vídeo em pé. Eu falei, Anthony, acho que se não fosse isso, você tava ali. Ficou maravilhoso. Assim, o da Maria, do Murilo, da Manuela. A Manuela do nono, ela não tem os 14 anos pra mandar. Ela faz agora, esse mês, por esses dias, acho. Tinha isso. Tinha Tinha a bem idade. fechadinha. Até a data que você tinha que ter entre 14 A e idade 18. e tal. Ela ficou arrasada. Ela ficou arrasada. Falei, Ah. Manu, tem um ano que vem, tem um Sim. outro ano. Então, assim, esse daqui é um ensaio pra você. Exato. E ela arrasou. E ela Deu um fez show. mesmo assim. Fez todos, fizeram. Olha que legal. E aí, o que eu fiz? Essa apresentação. Eu peguei primeiro trecho de vídeo por vídeo. Eles falando, my dream is. Coloquei. Que eu queria passar nas salas, todos Eu eles vi. falando. Aquela apresentação que você me mandou, que tem o fundo da música de New York. não é? Isso! Eu mostrei muito pra legal. todos, aí eu peguei um trecho do vídeo quando ela Eu vi. divulga quem ganhou e tudo mais, e fui passando em todas as turmas. Só que aí eu tirei o vídeo deles falando e só dei print nas imagens. Porque quando vai colocar um vídeo deles lá na sala, eles já... Ai, eu preciso ficar na sala, eu posso ir ao banheiro. Gente, não é tão bonito. É. E aí, cada um que eu ia assistir, eu me desidratei, assim, ó. O primeiro Nossa. foram muitos sonhos. Desde meu sonho é ter uma família, meu sonho é conhecer o mundo, Sim. as E todos profissões. sonhos válidos. Todos e são lindos, válidos, né? são lindos. Importantes, então. E aí eu passei desde o 6º ano. E menina, eu não lembro se eu te mandei uma turma reagindo. Eu vi. Eles batem palma e começam a Eu gritar, vi. Duda, Duda. Então a É. Duda, ela virou uma inspiração pro colégio todo. Tem que ser. E pra muita gente, né? Pra Sim. além. Dentro do Colégio Beca e pra além do Sim. Colégio Beca também. E posso tirar umas dúvidas? Claro. Pode. Eu queria muito saber como foi quando você descobriu que você ganhou. Você já esperava? Como que foi quando você viu o vídeo? Onde você tava? Com quem que você Você tava? estava assistindo ao vivo? Eu estava, antes de mesmo mandar, eu fui falar com a minha avó, com a minha mãe, que elas são, acho que meu pai, todo mundo foi os que me deram mais apoio. Sim. Falei, vó, você acha que eu mando? Ela, você ainda não mandou? Tá ótimo. Eles não sabem inglês e eu ficava passando na TV o vídeo pra eles assistirem. Ela, sem entender o que eu tava falando, ela batia a palma, falava que eu ia Sim. arrasar. Sim. Ela me perguntou o horário da live que ela queria assistir. E eu tava, na hora, eu tava no carro com a minha mãe, porque eu tenho vôlei de sexta, 4 horas. Eu tava indo pro vôlei assistindo a live. A Nicole falou, ai, foram mais de 150 escolas, quase 2.000 vídeos. Eu falei, mãe, você da live? Que é isso? Eu vou sair da live, muita gente. Ela falou, Duda, assiste aí, vamos. Nossa, eu tava no nervosismo. Ela começou a falar que transformou o estúdio, a casa em um estúdio, foi falando. Aí falou, Eu já Maria chorei Eduarda muito nessa Camargo. hora. Falou Maria Eduarda Camargo. Eu travei, eu falei, mano, será que tem outra? Eu só acreditei quando passou o meu vídeo. Aí eu não acreditei. Eu comecei. A ficha não caiu até agora. E você dá conseguiu vontade de ir pro chorar. vôlei mesmo assim? Consegui. Naquele dia você jogou? Eu achei que eu não ia conseguir nem treinar de tão Ah. extasiada que eu tava. Parece que eu tô vivendo um sonho. Até agora eu não acredito que eu ganhei. E todo mundo começou a mandar mensagem. Gente que eu nem converso veio me parabenizar. Foi Que legal demais. isso. Que Que especial. show. E E aí, como que foi pra você transmitir essa live ao vivo para anunciar? Como que ficou o seu coração? Gente, Como uma foi loucura. isso? Uma loucura, porque é um projeto muito significativo do início ao fim, né? Tanto da onde ele vem, quanto todo o processo de engajar escolas, quanto o fato da gente ter nesse ano um reconhecimento para os professores, porque o vídeo da Duda é um reflexo do trabalho que é feito diariamente dentro de sala de aula, Sim. né?
Então, todo o processo foi um processo muito intenso, do início ao fim, porque além de tudo, a gente tinha um cronograma muito rígido a ser seguido, né? Tinha uma data específica, onde a gente tinha que divulgar ali os vencedores, enfim. Então, acho que ao longo de todo o processo, ele foi. Foi tudo muito racional, assim. Então, Uhum. todo o processo foi prazo, regras, como é que a gente tá, divulgação, quantos participantes, engajamento, cadastros, enfim. E aí, quando foi se aproximando, que a gente foi começando a ver, eu estava em contato, né, o tempo todo com a comissão avaliadora, quando a gente vai começando a ver, vai começando a encorpar e você entender e vendo ali como é que esse ranking tá se formando, aí acho que ali, pra mim, acho que pessoalmente e profissionalmente também, acho que o emocional veio muito à tona, né? De falar, nossa, nasceu, Aham. e nasceu. É um projeto lindo, né? É um Lindo. projeto muito significativo. Então, realmente foi ao vivo. Eu estava ali ao vivo mesmo. Eu fui escrevendo aquele roteiro nos dias que antecedeu a live e foi muita emoção. Acho que todo o processo ali foi muita razão, né? Durante o desafio e aquele dia foi emoção pura mesmo, assim. Foi lindo de ver, de testemunhar, e passava um flash, assim, um filme na cabeça de desenhar o desafio, de começar a divulgar, de ir no colégio. Isso que você Eu nos que visitou, fui, né? Porque as escolas que participaram do desafio, a gente convidou escolas para participarem, escolas que quisessem participar tinham que se registrar em uma página que era diferente da página do estudante, que foi o que o Colégio Beca fez. Isso habilitava, né, para uma possível premiação de um professor de uma escola. Então, passou um filme, né, de eu recebendo a inscrição do Colégio Beca pedindo uma visita para explicar o desafio para os estudantes, de eu ir até a escola, de conversar. Os Eu, estudantes no no auditório, auditório, e eu te lembro olhando que daquele jeitinho, e né? eu lembro que surgiram muitas dúvidas, assim. A Paty o tempo todo ali comigo, né? Maravilhosa. E eu lembro de. Acho que você lembra, assim, o pessoal tirou muita dúvida, né? Sim. Então. foram orientados. Gente, perguntem tudo, porque É, nós lemos as regras, disponibilizamos todo o material. Nós Eu acho que entramos foi para ganhar, na É verdade. importantíssimo. Tá? Foi importantíssimo, que eu acho que para você, enquanto organizadora e idealizadora que trouxe esse renascimento, ainda bem, toda aquela pasta com todos os documentos mostrando para nós, os influencers que estavam ali falando, os vídeos, todas as orientações, aquele drive que vocês compartilharam para nós acessarmos, e aí nós fomos compartilhando com eles e mostrando e tudo mais, foi de extrema importância. Bom. Porque te dá uma orientação de fato, olha, eu estou aqui e eu quero chegar aqui. Quais são os passos? E vocês ali conosco, orientando, sempre muito prontos, respondendo, foi muito importante também, né? No dia da sua visita, às sextas, eu não estou no colégio. E eu tinha um compromisso, não dava, e eu, Paty, eu não consigo estar lá. Eu fiquei arrasada que eu não estava lá. Fiquei mal. A Paty, como sempre, fica tranquila. Nós Não, vamos e a gente lá. tocou. Falei E para eles, foi. perguntem o que eles queriam saber dos créditos e tudo mais, e tirem dúvida e como vai ser, enfim. E nós tivemos o privilégio de receber o Teacher on the Road também, né? No colégio, que é um outro momento incrível. O que você achou desse dia? Ai, foi mágico também a palestra que a gente teve, né, com o Simon. Foi incrível você entender tudo que outra pessoa tá falando em uma língua estrangeira, já é muito gratificante. Só de você entender o que ele tá falando, uma palestra toda em inglês. Foi mágico ele falando do Living Abroad mesmo, que é a experiência que a gente vai viver de ir pra fora. Foi sensacional. Na EF, a gente tem um compromisso muito grande, muito forte, muito sério com a educação. E dentro desse compromisso, apesar da gente... A gente tem 50 escolas pelo mundo, nenhuma no Brasil. A gente tem escolas em 20 diferentes países e no Brasil a gente não tem escolas. A gente tem escritórios
onde a gente viabiliza, né, para que estudantes brasileiros possam estudar nas nossas escolas no exterior, em programas ali de intercâmbio, né? E apesar da gente não ter escola aqui no Brasil, a gente realiza uma série de iniciativas para estudantes brasileiros e a gente tem um compromisso muito grande com instituições de ensino de modo geral. Então, o EF Challenge, ele é uma das iniciativas que a gente promove dentro da EF. E o Teacher on the Road é um exemplo de uma outra iniciativa que a gente tem. É uma iniciativa que a frequência dela a gente né, tá desenhando, mas pode acontecer anualmente ou semestralmente, isso pode variar. Mas basicamente um professor da EF de outro país vem para o Brasil e a gente convida escolas para que a gente entregue uma palestra em inglês para estudantes a partir do 9º ano, né? 9º e ensino médio, com 3 opções de temas. Então, a escola escolhe, a gente tem temas relacionados a empreendedorismo, sustentabilidade e cultura. E a gente visita escolas, como que a gente fez no Colégio Beca. Esse ano eu acabei de voltar, porque a gente fez uma edição estendida. Então, fizemos uma semana em São Paulo, com o Simon, que é um professor da EF de Bristol. Uma semana no Rio de Janeiro, com um professor da EF de San Diego, nos Estados Unidos. E semana passada, a gente estava com uma outra professora, que é a Charlotte, por uma semana em Belo Horizonte, que é uma professora também da Inglaterra. Ela é de uma escola nossa de Bournemouth, lá. E é outra iniciativa incrível, porque apesar de não termos escolas aqui, a gente consegue trazer possibilidades para que estudantes se conectem com o mundo aqui mesmo, né? Então, foi muito legal aquele dia. O Simon falou a semana inteira do Beca. Porque no fim, os estudantes fizeram uma fila para falar com ele, uma rodinha para tirar dúvida. Foi muito legal. Eles estavam super ansiosos, preocupados com essa questão, né? Inglês britânico, será que nós vamos entender? O professor vem. E quando a Paty me mostrou as possibilidades, eu falei, vamos no cultural. É muito legal esse tema. Eu ia perguntar isso, qual o tema? Eu não tive oportunidade de participar, porque eu estava em aula no momento, mas eu vi o burburinho ali nos corredores. E aí eu achei interessante que a Paty falou, Cá, como que nós vamos fazer? Quem que nós vamos levar para assistir? Quem mandou o vídeo é VIP. Com certeza. Né? Nós não queríamos o auditório superlotado, até para o Simon se sentir bem, tranquilo, para poder conversar. E foi a primeira escola da semana. Legal. A gente começou, foi na segunda-feira pela manhã. Então, foi a estreia do Teacher on the Road 2025, foi no Beca. Olha que só. legal. E aí eu falei, quem mandou o vídeo é VIP. E aí eles vão convidar mais uma pessoa. Então, eles tinham essa opção. Então, quem enviou o vídeo era VIP e ainda ganhava 2 ingressos. Isso, ganhava 2 ingressos. Legal. Pra assistir o Simon. Você viu como essa mulher é mágica? Ela pensa em cada detalhe. E aí os estudantes gostam, né? Porque... E aquele dia a gente ainda não tinha divulgado os vencedores, né? Não. Que foi numa segunda-feira e a gente ia divulgar na sexta. E no dia da divulgação não daria para fazer uma palestra, porque o clima que ficou no colégio foi um clima de Copa do Mundo. Então as pessoas comemoravam e vibravam. Foi um dia que tinha esportes, eu lembro, né? E aí eu encontrei com muitos alunos pelos corredores, assim, e todos falavam, você viu quem ganhou, sabe, assim? Ficou esse clima de Copa do Mundo. Porque nós colocamos o material pelo colégio, né? Eu lembro quando eu fui lá, tava ali pôster, tinha folders ali. Todo mundo tava sabendo, e eu falei em todas as salas, por quê? Eu já plantei a sementinha, né? No 6º, no 7º, no 8º. Próximo ano, quando vocês estiverem no 9º ano, são vocês. Enquanto existir o desafio, enquanto for possível, nós estaremos lá. Legal. E eles super empolgaram, né? No sábado era reunião de pais. Eu estava no salão arrumando o cabelo com fone. Ali, vi toda a introdução e tal. Aí o rapaz falou, você vira pra cá? O meu fone caiu. Eu falei assim, vou tirar um pouquinho e daqui a pouco eu volto. Foi exatamente no momento que eu tirei o fone que você anunciou. Meu Deus! Eu não vi, eu tava acompanhando. Eu não acredito. Então você não tinha visto? Não tinha. E aí a hora que você voltou? Quando eu voltei,
já tinha terminado, mas nesse meio tempo a Patrícia me ligou. Ah, tá. Me ligou chorando. Aham. Quando eu peguei o celular, eu tinha 92 mensagens. Não acredito. Ai, tô arrepiada. De estudantes que estimam. Você viu, vocês ganharam, vocês vão, arrasou. Ana. Eu tinha 92 mensagens. Eu falei assim, gente, nós vamos. Chorei. Sim. Chorei. O rapaz estava arrumando meu cabelo. Ele fez assim, tá tudo bem? Eu falei assim, eu acabei de ganhar uma viagem para Nova York com a minha aluna. Ele, nossa! O salão parou assim, ó. Eles te aplaudiram. Eles ficaram felizes. Ah. Parabéns, nossa, você Tá com o secador na professora. mão. Não, o secador eles ficou assim. Mas, amiga, olha, eu acho que o seu anjo de guarda te salvou. Porque imagina a cena. Ele lá secando seu cabelo e você ganhando. Podia Podia me... seu cabelo. Então, ainda bem que aconteceu. Ainda bem que foi assim. Aí a Paty me ligou. Kátia, você viu, sua aluna ganhou. E a filha da Paty, hoje ela está no ensino médio. E ela mandou o vídeo, ela também conversou comigo. Alguns alunos do médio também conversaram comigo, né? Sim. Que tinham meu número. Kátia, o que que você acha? Faz assim, não tá ótimo, não tá? Então, nós tivemos essa troca. Como a Paty estava muito emocionada, o primeiro momento eu fiz assim, foi a Vivi? Aí ela fez assim, Kátia, uma aluna sua ganhou. A Maria Eduarda Camargo, do Nono, eu fiz assim, a Duda. E eu tinha falado, não sei se você vai lembrar. Eu lembro, você me encontrou no corredor, na frente do 6º ano, Isso. e você falou assim: eu tenho 3 palpites de vencedores. É desse dia que você É, está falando? E um deles era a da Maria Eduarda. premiação. Ela falou: eu tenho 3 palpites de vencedores. Aí ela falou a Duda e mais 2. Falei, o Ai. vídeo da Duda está incrível. Não, Incrível. tá incrível mesmo. Eu já assisti Gente, 1 milhão de vezes. Para quem está em casa e está pensando assim: onde eu assisto esse vídeo? Quais são os canais disponíveis? Nós podemos colocar também no YouTube do Do Beca, colégio. não sei se pode. É, Podemos? sim, e ele tá disponível também no YouTube. A live ficou gravada Tá. no canal da EF. É só Sim. procurar EF Challenge Vencedores, EF Challenge Winners Vencedores 2025. Tá. 2025, que ele já traz o Tá. vídeo com o anúncio e ali a gente conta sobre todo o projeto e tem os vídeos dos 3 Legal. vencedores ali. Show. E podemos colocar também no YouTube do colégio. Se a premiada nos autorizar. Claro. E Duda, e a reação dos seus pais? Como foi? Nossa, a minha mãe, ela tava comigo e ela dirigindo e eu vendo a live. Quando ela ouviu meu nome, ela deu um grito. E ela não podia chorar porque ela tava lá. Senão no ela não ia volante, enxergar pegando o no caminho. vôlei. Ai, foi mágico. E o meu pai, ele tava em casa. Quando eu abri a porta de casa, tava tocando na Alexa a música In New York. E ele tava assim, nossa, a gente chorou muito, Meu foi Deus. muito mágico. Toda vez eu não tô fazendo nada, eu falo, mano, eu vou ver a live DF de novo. Eu fico voltando lá no meu vídeo e assistindo. Show. Eu fico escutando 10 vezes falar Maria Eduarda Camargo, porque parece que a ficha ainda não caiu. Hoje, quando nós chegamos aqui, chegamos um pouquinho antes, a Cá foi estacionar, estava só eu e a Duda. Sabe aquele momento só nós duas? Eu olhei pra ela e falei assim, Duda, posso te fazer uma pergunta? Aí ela, pode. Duda, você já entendeu que você ganhou? Que você vai pra Nova York? Ela ficou assim, ai, tem horas que sim, tem horas que não. Não, é muito grande. Sim. É muito grande. E o que os outros estudantes eles querem saber? Nós também queremos. A estrutura lá para onde nós vamos. Em Nova York. Vocês estão indo... Enfim, a gente tem 50 escolas, né, espalhadas pelo mundo. Vocês estão indo para uma das nossas maiores escolas hoje da EF, que é a Escola de Nova York. Algo muito legal dessa escola que vocês vão de Nova York é porque, assim, dentro da EF a gente tem 3 possibilidades de acomodação. A gente tem a possibilidade do estudante ficar acomodado dentro do próprio campus. Tem a possibilidade dele ficar acomodado em uma residência estudantil, que é como se fosse um hotel, né? Um espaço só para estudantes da EF, ou em casa de família anfitriã. As 3 opções são muito legais, mas vocês vão ficar dentro da própria escola. O pessoal até brinca que é uma experiência Harry Potter ali, né? Que você... Ah, meu Deus! Pra quem? Pra quem? Vamos te mandar o nosso outro Ni, podcast. nós deixa eu te falar uma falamos coisa, eu juntas. ia falar sobre isso. Nós já temos aqui várias gravações, né, de vários projetos que nós realizamos no colégio.
E um desses episódios do nosso BecaCast foi sobre um projeto também do inglês que tem essa temática. E a convidada foi a Duda. Jura? De Falou Harry muito aqui Potter? de Grifinória. Eu imaginei porque eu vi o seu status no WhatsApp, que é uma frase de Isso, Harry Baba Potter. do Maroto. Eu parei nisso hoje de manhã. Eu também. I'm a Harry Potter fan também. Ni, nós vamos te mandar esse Que episódio. legal, quero ver. Para você ter uma ideia assim da dimensão dos projetos de inglês no nosso colégio, você vai ficar muito, muito, muito Incrível. encantada. Quem sabe uma collab, né, uma parceria, não possa acontecer nos Quero próximos ver. anos, porque é um projeto realmente incrível. Quero ver. E ela não, foi muito convidada legal. pelo 7º ano que ela acabou de contar agora. Qual que você foi convidada agora? Ai, o 7º ano me convidou para fazer um talk show na aula da teacher falando sobre o EF que eu ganhei para eu ser entrevistada por eles. Ai, tá sendo muito gratificante. Língua. Ficou famosa agora, né? Precisamos falar. E uma coisa curiosa, assim, porque a gente teve o Teacher on the Road na semana do anúncio dos vencedores em São Paulo, depois Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E muitas escolas que eu visitei foram escolas que participaram do EF Challenge. E foi algo muito fresco, né? Porque foi o anúncio na sexta, na segunda eu já tava no Rio, na outra semana eu já tava em BH. E as escolas elogiando muito, né? Então as escolas falando, nossa, foi muito legal, a repercussão foi muito boa. Sim. Eu vi até um comentário de uma mãe que ela falou assim, paramos aqui em casa como se fosse Copa do Mundo. Olha, a mesma Olha coisa que eu que disse no lindo! colégio. Foi a sensação que eu fiquei no colégio na comemoração, de verdade. Ela falou, paramos como se fosse Copa do Mundo, como eu torci pela minha filha, ela se dedicou muito na gravação do vídeo, e agora, vencedores, agarrem essa oportunidade, Que legal. porque é uma oportunidade única, e vocês vão ver ali toda a estrutura que a EF tem, né, não é à toa que nós somos líderes mundiais em educação internacional, então é uma estrutura que não tem igual, assim, tem, de fato, muita excelência acadêmica e muita qualidade em tudo que a gente entrega. Então, vocês vão ter uma semana ali de imersão dentro da EF, né? Então, vocês vão ter aulas com a EF também. Então, é uma experiência única porque tem uma combinação incrível de excelência acadêmica com uma vivência única e inesquecível no exterior. Então, dentro das nossas escolas, a gente tem muitas atividades. O pessoal brinca que às vezes tem estudante que fala, um pouco menos, assim, porque não para, o tempo todo tem coisa, né? Na EF a gente tem um mix muito rico de nacionalidades, porque dentro das nossas escolas a gente recebe estudantes de mais de 100 nacionalidades. Então, dentro do nosso campus, vocês vão ter oportunidade de interagir com estudantes do mundo inteiro e fazer conexões com pessoas de diferentes continentes, diferentes países, diferentes localidades, diferentes culturas. E ali vocês vão ter essa combinação de experiência de morar dentro do campus, com as aulas da EF e também com todas essas atividades ali, né? Então, dentro desse pacote, tem, acho que, se não me engano, 26 aulas ali já contempladas na semana de 40 minutos de duração cada. Mas a proposta de aula da EF é uma proposta que é muito incrível de acompanhar, né? Porque o inglês ele é uma ferramenta e você aprende ali enquanto você discute temas atuais, enquanto você se diverte, enquanto você interage com outras culturas. Então, vai ser uma oportunidade incrível se eu puder ir junto. Olha só. Essa era a minha próxima pergunta. Você vai conosco? Já vamos deixar marcado um novo episódio para esse retorno, hein? Exato. Um episódio para vocês nos contarem tudo que vocês viveram em Nova York. Está convidadíssima se quiser retornar para esse episódio. Vai ser eu tô super ansiosa para acompanhar tudo, assim. Você já teve algum tipo de interação com os outros vencedores? Não? Sim, já teve? a Manu, ela entrou em contato comigo e ela criou um grupo que tá eu e mais os outros 2 ganhadores e ela tá explicando as coisas por meio desse grupo. Que legal. Eu tô super ansiosa para acompanhar, porque foi tudo muito lindo até agora e vai ser ainda mais incrível ver isso tudo acontecendo, né? sim. Porque que premiação é essa, gente? A ficha de fato não caiu ainda. Mas Não caiu. eu não vou junto. Mas eu estarei aqui acompanhando. Quero que vocês postem muito. E nós também. Eu vou acompanhar aqui tudo, porque
é um marco, gente. É Sim. muito E o que legal. os estudantes perguntaram, principalmente para mim, depois que eu apresentei para eles, falei, do, do intercâmbio com a EF, você poderia assim falar para nós Claro, Sim. um pouco como claro. que é, porque nós temos aulas diferenciadas de inglês no colégio, a gente tem um projeto bilíngue com as turmas mescladas, né, multisseriadas, de Tá. acordo com o nível deles em inglês. E eles, nossa, se eu for para lá, porque eles estão, para nós, divididos pelo CFR, então de A1 até... Ah, ele é nivelado, Ele é não é nivelado. Sim. seriado. Não, ele é Ah, nivelado. incrível. Ele é É nivelado. como funciona nas nossas escolas também, né? Tá. Bom, o que a gente faz é proporcionar experiências para estudantes no exterior, dentro da EF. É, e na nossa estrutura hoje, no mundo, um estudante pode fazer um intercâmbio a partir de 10 anos de idade. A gente sabe que para o mercado brasileiro isso acaba não sendo tão usual, apesar, né, de Uhum. ser uma possibilidade dentro da EF. Geralmente no Brasil, um estudante acaba viajando com a gente mais a partir dos 13, 14 anos de idade, tá? E na EF, a gente tem possibilidades de intercâmbio a partir de 2 semanas de duração. Tá. Então, a gente tem, a EF tem uma metodologia própria que foi desenvolvida em parceria com grandes universidades, e dentro desse método a gente trabalha unidades semanais. O que traz para a gente a possibilidade de que toda segunda-feira seja o que a gente chama de um possível intake. Então, o estudante ele pode integrar ali as turmas A às turma. segundas-feiras. Claro que vai depender ali da duração do programa, enfim, dependendo da duração, tem algumas particularidades de intake, mas a grosso modo é assim que um estudante pode viajar com a gente. E aí, a partir daí, o estudante pode desenhar a jornada dele de acordo com os interesses dele e com as necessidades dele. Para vocês terem uma noção, assim, a gente fala que enquanto você está vivo, você pode fazer um intercâmbio. O segmento que mais cresce na EF no mundo é o segmento 50 mais. Então, a gente tem muitos adultos hoje dentro, né, dentro da EF, que viajam com a EF para realizar um sonho de intercâmbio em diferentes momentos da vida. Que Então, legal, né? a gente tem Amiga, muitas. organiza um grupo Vamos. para daqui a um tempo. É uma Vamos. possibilidade. A gente Adoro. pode levar grupos de estudantes de uma mesma escola para uma viagem no exterior. E aí os estudantes podem ir para as diferentes instalações da EF para estudar diferentes idiomas. A gente sabe que, enfim, o inglês ele conecta muito, né? Então a gente tem muitas possibilidades para escolas ali que falam o idioma inglês. A gente tem escolas no Reino Unido, no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, enfim, a gente está super espalhado pelo globo. Mas um estudante ele pode, por exemplo, ir para a Itália para estudar italiano, ele pode ir para a Alemanha para estudar alemão, ele pode ir para Coreia do Sul, para o Japão, ele pode ir para Dubai, enfim, a gente tem muitas possibilidades dentro da EF. Até no Havaí a gente tem escola, Que então demais. então, assim, a grosso modo é isso, e aí a partir daí a gente tem uma série de possibilidades. Então, para um estudante em idade escolar, a gente tem tanto o caminho, né, de você ir para o exterior para você estudar o idioma, mas a gente também tem acampamentos temáticos de férias. Tem acampamento de futebol, tem acampamento de liderança global, tem acampamento de basquete, tem acampamento de esportes aquáticos, que é um acampamento que acontece em Malta. Uau! Então tem muitas possibilidades. E aí a gente sempre vai adequando, respeitando o universo do estudante em cada idade. Então, para um estudante adolescente, por exemplo, ele também pode ir com foco no idioma, mas a gente tem a possibilidade dele fazer uma preparação universitária no exterior. Então, finalizou o ensino médio, ele pode ir para o exterior por 6, 9 ou 11 meses, a gente pode customizar esse programa, para que ele faça uma preparação universitária para ingressar numa universidade no exterior, e a gente tem ingresso garantido em uma das universidades parceiras. A gente tem cursos com foco em inglês para negócios, por exemplo. Então, assim,
o nosso core é viagens para o exterior, e a partir daí a gente tem muitas possibilidades para diferentes interesses, perfis, idades. Nos nossos cursos a gente tem aulas que a gente chama de SPIN classes, que são aulas de interesse específico. Então você pode combinar o estudo do idioma com interesses, com temas que são relevantes e que são interessantes para você, e que se conectam com seus objetivos. Então tem muitos caminhos legais. E voltam, e aí Uau. eles voltam certificados de acordo com o que eles escolheram. Dentro da EF, a gente tem turmas com todos os níveis de proficiência. Então, no Beca, vocês já estão habituados com o CFR, né? Já que é nivelado. Então, a gente tem desde o A1 até o nível C2. E a gente sabe que no intercâmbio você tá numa proposta totalmente imersiva, né? Você liga o rádio, tá falando inglês, você liga a TV, tá falando inglês, você vai chamar um táxi, você tem que falar inglês. Enfim, dentro de uma proposta, assim, obviamente o movimento dentro do CFR, né? Que é esse quadro comum europeu, ele consequentemente é acelerado. E a gente comprovadamente, a gente tem até um gráfico onde a gente já viu que um estudante, ele geralmente se movimenta dentro do CFR em até 6 semanas, mas em uma média de 4 semanas que esse movimento acontece. Tanto que na EF a gente tem algo que a gente chama de Learning Guarantee, que o estudante foi em todas as aulas, fez tudo ali que foi proposto, atividades, enfim, e ele não fez esse movimento em até 6 semanas, ele estuda de graça até que esse objetivo seja atingido. Nossa. Obviamente que se a gente faz isso é porque a gente acredita Sim, muito no trabalho, né? no nosso método, mas, enfim, tudo que eu tô falando é assim, a pontinha do iceberg, assim, de tudo que a gente tem para Que é oferecer. possível. E vocês vão vivenciar isso lá, porque é incrível. Em janeiro, eu tive o privilégio de conhecer a EF Londres. E é uma instalação que realmente impressiona, uma qualidade acadêmica que é lindo de ver, assim, muito legal. E fora isso, também tem 2 dias que nós vamos passear. Claro, tem que passear também. Vamos estudar, voltar, ó. Tem que passear também. E aí o que acontece? Na EF a gente tem uma testagem diagnóstica que chama F7, que gera um certificado em alinhamento ao quadro comum europeu. Então, antes de vocês embarcarem, vocês vão fazer essa testagem. E quando vocês chegarem no destino, vocês vão ter uma entrevista para a gente se certificar ali qual que é o nível que nós estamos. vocês estarão. E aí, todas as atividades dentro do campus, vocês vão interagir com estudantes de diferentes nacionalidades, diferentes níveis, mas durante as aulas, aí é nivelado como é o que acontece no Beca, de acordo com o nível de proficiência ali, considerando o conhecimento prévio no idioma. Olha só. Estão mais animadas? Que espetáculo. Ou desanimadas? Depois de Animadíssimas. tudo isso? Mais animada. Muito mais animadíssimas, depois de tudo que ela falou. Então, por favor, agora chegou o momento das dicas para os estudantes que vão participar nos próximos anos. Olhando ali, Dudinha. Gente, se vocês forem fazer o vídeo pro próximo ano, tem uma coisa que a teacher fala muito agora pra gente. Don't complain, don't explain, just show up and do your best. Então, não fica com desculpa, não se estressa, só vai e dá o seu melhor. E é isso, faz de coração que vocês conseguem, tudo é possível e o podcast é a prova disso. Sim. Que se você quiser, se você batalhar, você consegue. O que eu falo agora? Nada. É isso, essa frase é do coach do Tom Brady. E quando eu faço alguma introdução para eles, a gente joga muito, a gente faz muita atividade diferenciada. E pro script, eu falei assim, eu preciso encontrar algo que realmente cause um impacto para eles. E aí eu trouxe para aula agora. Isso, não reclama, não fica se explicando. É tua vez? Vai lá, se apresenta e faz o seu melhor. Sabe? É essa questão de superação mesmo. E como a Duda falou, é possível. No que depender de mim, né? Não só nas nossas aulas. Porque todo o nosso grupo, né? Os nossos professores, nós somos engajados, a gente está sempre Sim. propondo e faz umas coisas Somos muito mirabolantes. unidos. Nossa. E eles vão fazer, eles vão dar conta. E o mais legal é, nós temos a proposta e as turmas vêm com a gente. Sim. Eles super correspondem. Então é isso, gente. É possível. Sonhe.
Acredite e faça. Legal. E o engajamento dos estudantes do Colégio Beca já foi incrível. Eu tenho certeza que ano que vem mais gente ainda vai querer Sim. participar. Sim, alguns já conversaram comigo. Me arrependi de não ter mandado, né? Do ensino médio. Eu tava conversando com o João ontem, ele... Ai, Kátia, depois que eu vi, eu poderia ter mandado. Eu falei, eu te disse, manda. Mas, é assim, né? A gente precisa. Cada um tem o seu momento também, né? É. Ni, tem alguma mensagem final que você queira deixar? A minha mensagem é muito de agradecimento, porque para além do prêmio, né, esse é um projeto onde a gente pode utilizar o inglês como ferramenta mesmo de comunicação, como chave de transformação e se conectar com o mundo. Então, eu queria muito agradecer pela participação de vocês e parabenizá-las, né? Porque obrigada. é para celebrar e é para celebrar muito mesmo. Não foi algo pequeno, foi algo grande, muito significativo. E vocês vão para lá representar todas essas pessoas porque vocês merecem, assim. O que Tô tá muito escrito no animada. troféu para ela, né? Você falou o seu sonho, agora Na- vá vivê-lo. É. Legal. É isso. Nós também agradecemos. Né? Muito obrigada, Claro, Nicole, não, muito obrigada. eu que agradeço, foi muito legal. E que seja o começo de muitas iniciativas que a gente vai fazer em conjunto, né? A gente tem essa Sim. frente muito forte dentro da instituição e acho que casou muito, né? Vendo ali o Sim. Colégio Beca e a EF juntos e que seja o começo de muita coisa pra gente fazer para Legal. engajar os estudantes. Amém. É. Obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, pela parceria. Parabéns, 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 tá bom? Obrigada. Colégio Beca, qualidade no presente, sucesso no futuro.